Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, iniciando a terceira análise de uma empresa de mercado de logística na Bolsa. E aí é um outro raciocínio em relação às outras duas que eu fiz, a Júlio Simões, a JSL e a BBM. Né? No caso aqui, nós vamos falar sobre a Sequoia. Sequoia, que é uma empresa robusta, né, que cresceu substancialmente nos últimos 5 anos, e os resultados hoje não estão contentes. Então, é uma empresa de bolsa, né, que teve uma oferta na bolsa boa e teve ganhos nas ações. Hoje as ações estão muito baixas, né, muita quem não vale hoje 10% do que valia no lançamento, em função das características dos resultados. E aí nós vamos falar sobre o setor de transporte, carga e logística, como é que está esse comportamento. E, em algum momento, em outra gravação, eu vou falar uma comparação entre as três empresas. Então, vamos começar aqui com a Sequoia, com um cenário de fechamento do ano passado, que é uma bela de uma empresa, foi muito bem estruturada, tem governança, tem SDG, tudo que você imaginar, tem tecnologia, ela foi colocada dentro de um modelo que o mercado exige para quem quer ir se expor ao mercado na Bolsa. E cumpre todas ali as regras de compliance, né, de mensurar os números, de demonstrar, de abrir para o mercado a nível de transparência. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o resultado do ano passado e vou comentar alguns itens que eu acho interessante a gente ter essa visualização para muitas das vezes evitar uma crítica sobre aquilo que a gente pensa que é número bom ou é um número que pode ser deteriorado a qualquer momento. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder analisar com calma, com todo o respeito que a empresa merece, ou seja, a empresa de bolsa, você tem que ter esse cuidado, né, com relação a isso. Então, aqui nós temos o resultado do fechamento da Sequoia no ano passado, ou seja, o quarto trimestre de 2022. Vamos partir daqui, depois vamos abrir a planilha de referência de fundamentos que eu questionei no caso da BBM, que ela não estava mais colocando lá. Eu espero que volte a colocar, que isso ajuda muito e eu vou mostrar por quê. Então, aqui a Sequoia, quarto trimestre, fechamento do ano passado. Vamos ver aqui, sempre um modelo padrão de mercado, com qualidade na apresentação, né? E aí nós temos crescimento de pedidos, temos receita bruta, aumentou 18%. Você vê que o EBITDA está dando 224 milhões em 2022, aumentou 22%. Tem tudo aqueles números que eu chamo os números intermediários, que a gente às vezes vê, são importantes, mas no final, eu uso sempre um exemplo de um ex-cliente meu da área de facto, que se lá embaixo realmente o caixa não crescer, o negócio não é exatamente aquilo que está se vendo. Então, vamos ver aqui, então, para e passo. Então, aqui todo o ecossistema que foi criado, né, porque a Sequoia é resultado da aquisição de várias empresas, se não me engano, 5 ou 6 empresas, né, de mercado, e aí foi feito todo um trabalho, e aí nós temos aí a Sequoia, nós temos aí no cenário, aí nós temos a TA, a Direcional, a Prime, a Primo, né, e tudo exigiu uma certa atenção com relação a integrar toda a parte de sistemas, né? Os TMS, as filiais, fazer toda a conciliação. Isso leva tempo e custo dinheiro. E no caso aí, as primeiras observações é que, quando foi adquirido tanto a Primor como a TA, eram duas empresas já que estavam com problema de resultado. Esse é um ponto. Eram empresas que já estavam com problema de resultado e foi colocado dentro do ecossistema para poder recuperar. Esse já é um ponto que pesa sobre a aquisição e o custo financeiro de adquirir empresas com problema de resultado. No caso da Júlio Simões, ele tem um lá de aquisições vantajosas dessas empresas que tem que estar positivas, pelo menos foi o que eu entendi lá. E aí eu tenho o andamento aqui, nós temos um andamento que foi atualizado operacionalmente, realizado em andamento, né? E aí vamos aos destaques aqui, né? Toda a parte de pedido, toda a parte de evolução de vendas, né? Aí a parte que pretendia se criar com relação a novas soluções de envio de carga, né? Da última milha, primeira milha, toda essa parte que diz respeito ao comercial, que eu chamo aquilo que é o marketing de venda
do contexto comercial da empresa na apresentação de resultado. E aí os resultados em si, nós vamos ver uma receita bruta de R$ 2.146.000 ano, um lucro bruto ajustado de 326, 16% ali, uma EBITDA de 22 e o ajustado de 14 e 41,1 de ROI. E aí nós temos uma evolução de receita. Então, aparentemente, estava tudo ok, né? Ou seja, aparentemente. Aí quando você vem, você vai ver o resultado em si, né? Ou seja, as evoluções desses números, chamam números intermediários, mas que são realmente importantes, são geradores de caixa. E aí você vai ver a parte de endividamento da empresa, né? Está crescendo o endividamento, tem alguns indicadores que o fluxo de caixa começa a ser prejudicado, que é o real. Aí você vê aí essa parte do risco, o risco sacado com fornecedores. E aí, esse é o ponto. Agora vamos botar aqui para nós analisarmos o que eu chamo que é aquilo que eu sugeri, né, que eu não posso cobrar, que a BBM volte a colocar isso no site dela, tá? E aí nós temos essa planilha, que é a planilha, os fundamentos. Aí vamos, então, o momento da Sequoia hoje, né? Ou seja, uma empresa que está num momento delicado para o ponto de resultado. Então, você vai ver aqui que as receitas da Sequoia cresceu em 2018 de 362 milhões, 527, 998, 1 bi 520 e 1 bi 804 milhões de receita líquida. Crescimento substancial, valoroso, né, para a empresa de mercado. E aí são aquisições de empresas, mas a sinergia que cria e aumenta a receita. Mas aí nós vamos... O primeiro ponto da aquisição de uma empresa, que eu questiono bastante, né? Mas quem sou eu para questionar o mercado? Mas a gente tem uma certa experiência e nos permite fazer uma análise. Toda vez que eu adquiro uma empresa que é do mesmo ramo, eu tenho que ter algumas contas que vão ser ganho de escala. Ou seja, eu junto as operações e acabo ganhando escala. Que, por definição, na JSL, ele prefere o antigo gestor ficar lá, que eu acho que vai ter que ser revisto em algum momento. Que quando você faz a aquisição, principalmente a Sequoia, que fez algumas aquisições de empresas com resultado negativo, você já puxou para dentro uma correção que vai ser feita não só no custo, mas na precificação, e já puxou um custo financeiro para dentro do negócio, que com a rentabilidade hoje de mercado, normalmente não consegue cobrir. E aí nós temos aqui a primeira linha de análise, que é essa linha aqui, de respeito às despesas administrativas e comerciais. Então, se eu tenho grande escala, e eu vou juntando essas operações, eu tenho só um diretor comercial, eu tenho só um diretor de operação, começa a ter uma unificação das operações, esse número aqui, que cresceu financeiramente de 59 milhões para 320 em 2022, em cima eu botei aqui o percentual. Ele era 16,4 sobre a receita líquida, caiu para 15,8, 17, 16, 17,7. Ou seja, a aquisição das empresas não teve grande escala nas despesas fixas da empresa. Ou seja, eu mantive a mesma linha de custeio com relação à parte de gestão. E isso começa a comprometer, porque eu comprei a empresa já com déficit. E se eu não melhoro o resultado geral, eu começo a acumular déficit na empresa que adquiriu. E aí nós vamos lá para baixo. Aí não, vou falar, está gerando caixa, o EBITDA, né? O EBITDA, o nome que você queira dar. 38, 64, 113, 184, 224 milhões. Então, visualmente parece interessante. Então, está bem, está gerando caixa, né? Mas aí, nós vamos para a última linha. Na realidade, a empresa praticamente, o lucro líquido ajustado aqui, ela não teve lucro nos últimos 5 anos. Gerou caixa, mas não teve lucro. Olha que reflexão. Ou seja, eu tenho uma empresa que foi adquirindo empresa e foi passando de ano em ano, com todas as expectativas, foi para a Bolsa, fez duas ações na Bolsa de arrecadar dinheiro para poder jogar para dentro do negócio, e venda de ações, e ela nunca deu, de fato, lucro. Ficou ali sempre equilibrado nos mesmos valores. E aí mostra uma reflexão. Eu tive grande escala? Não tive.
E essa é a primeira reflexão. Como é uma empresa que não é uma empresa patrimonialista, é uma empresa mais variável, né? Isso pega mais ainda, porque acaba que o resultado tem que ser mais líquido, né? E não aconteceu. E aí nós vamos para o momento de hoje. Eu somei aqui, botei aqui do lado os 2 trimestres, né? Ou seja, o primeiro semestre do ano passado versus o primeiro semestre desse ano. Nós temos aqui uma empresa que caiu 47,7% na receita líquida, e as despesas, quando você freia, e o lucro bruto deu negativo aqui no segundo trimestre, 34 milhões negativo, e no semestre está 7 milhões negativo, no lucro bruto, ou seja, já na linha de resultado. Aí dá para entender, porque como a empresa foi comunicado de expurgar clientes que estavam negativos já no lucro bruto, isso cria um represamento de receitas que o cliente segura e despesas que vai para um mês para o outro que você acaba não suportando. Então, você tem aqui uma queda de 47% na receita operacional líquida, e aí, como é que acontece? Comparado com o primeiro semestre do ano passado, e aí você vê uma avalanche, tipo uma avalanche de neve que vai descendo, e a tua receita vem aqui, caiu, aí você vai atropelado. E aí você tem as suas despesas comerciais que não conseguem desmobilizar a mesma velocidade da receita, e que tem todo o custeio que tem que ser pago, as rescisões do pessoal, fazer todo esse movimento. Você tem aqui 35% de despesa administrativa e comercial, onde era 17%, porque no primeiro momento impacta muito, até que você tire esse pessoal, né, desmobiliza tudo isso, vai pesar ainda com essa avalanche que eu falo. E aí o lucro do primeiro trimestre, o prejuízo ali operacional, antes do resultado financeiro, 144 milhões. Então, uma empresa que, na soma, né, está aí 493, ela teve 29% de prejuízo antes do financeiro. Né? Então, e se ela vem há 5 anos não entregando resultado, até entregava ali geração de caixa, mas tinha uma corrosão ali que não estava aparecendo, que aí eu digo que o release tem que ser melhor apresentado pelas empresas, mostrar uma outra realidade, esquecer um pouquinho mais do marketing, da venda, mas sim trabalhar mais o resultado, que isso dá uma transparência para o mercado querer investir no setor, né? E aí você vem, resultado das provisões de imposto, 262 milhões. Então, um absurdo de prejuízo, e o lucro, prejuízo líquido, 237 milhões, menos 48% em relação ao ano passado. E aí você passa a pensar o quão é insolvente uma receita de uma empresa de carga logística. Então, vou parar aqui o compartilhamento, para a gente conversar um pouco mais. Tá? E aí, qual é o raciocínio? É que eu falei da JSL, da BBM, agora da Sequoia. Então, o cuidado com a aquisição de empresas e o que ela pode gerar de imediato ao entrar, isso exige uma transição, claro, mas isso tem que ser precificado, adequar sistema, estrutura, reduzir quanto é que eu vou diminuir na escala. Porque quando você adquire uma empresa, no meu entendimento, pode ser que eu esteja errado, você já botou para dentro um custo financeiro daquele dinheiro que você desmobilizou, seja de onde ele for, se for próprio, se for terceiro, tem um custo. E se ela já entra deficitária, a tua estrutura também vai continuar deficitária. Então, e aí a Sequoia, nesse momento, a Sequoia, no meu entendimento, se não houver uma injeção de recurso externo, né, ela vai ter alguma dificuldade de permanecer no mercado. Tá? E é uma pena, que é uma senhora empresa bonita, bem estruturada, conheço o presidente da empresa, é um cara sério, mas precisa pensar nessa reestruturação e com certeza vai transbordar clientes para as outras empresas. E as outras empresas têm que ter o mesmo cuidado de precificar mais adequadamente e não imaginar que só botar faturamento para dentro, né, que gera resultado. Então, o cuidado com a precificação e o custeio, que a gente sempre está batendo em cima, é muito importante no resultado da empresa. Então, eu espero que a Sequoia, com as negociações que tem que ser feito, porque aí começa a faltar
a parte de recursos, porque você fica muito fragilizado com relação às instituições, alguém internamente, societariamente, para poder fazer com que a empresa volte a dar resultado, vai ter que injetar um dinheiro, porque nos últimos 5 anos ela não gerou dinheiro nem para pagar o prejuízo só desse semestre. Então, aí tem que fazer uma conta. Como é que ela vai gerar dinheiro para repor esse prejuízo do semestre e continuar fazendo as adequações da estrutura, que ainda vai pesar muito. Então, esse ano, eu acredito que esse ano, para ela fazer o dever de casa, ainda vai levar uns 6 meses e precisa dessas injeções de recursos. E eu desejo que o pessoal tenha sucesso, porque sempre torce por empresas que continuem, porque são famílias que estão por trás, são milhares de pessoas trabalhando. Então, essa análise do setor de logística, falta esse cuidado com os números, né? E o setor ele não é muito unido nessa discussão dos números. Então, é importante cuidar, mitigar melhor os números. Então, espero ter ajudado no raciocínio, desejo sucesso à Sequoia, como outras empresas, e que Francisco Pontes com mais uma análise de mercado. Obrigado.